E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando ao finzinho da primeira etapa do curso Podcast como ferramenta de autoria e colaboração, e estou bastante feliz com o desenvolvimento de vocês, como vocês têm crescido a cada encontro, usando as ferramentas que a gente tem apresentado, e olha, parabéns para vocês estão de parabéns. Para contribuir um pouco mais para esse processo aí de crescimento, eu trouxe para vocês hoje algumas ferramentas de produtividade. A primeira delas é essa extensão do Google, é a extensão Screencastify. Aguardando a resposta de vocês. Vai lá, dá um like e beijo, até a próxima. O inverno ainda tá longe, querida. Agora é a hora do conto. Vem com a gente! olha lá, tá vendo? Né? Então tá aí. Puxa ela pra cá. Meu nome é João Carlos, eu sou professor de História da Escola Padre Anchieta. Participei da oficina de podcast ministrada pela professora Edna. Durante o curso, a gente aprendeu a utilizar diversas ferramentas para edição tanto de áudio como de vídeo, como o Sony Vegas, o Wavepad. E quando a gente terminou o curso, a gente notou que o podcast é uma ferramenta riquíssima que dá para utilizar em sala de aula, né? Tem grandes possibilidades. Primeiramente, é a produção mesmo de podcast, né? Que já cativa o aluno na utilização de ferramentas, né? De tecnologias. Segundo, é uma pesquisa, pois ele precisa construir todo esse processo do que eles querem fazer, do que eles devem pesquisar, como pesquisar. E no terceiro momento, a elaboração de roteiro, né? Que busca criar várias habilidades com esses alunos, porque eles precisam saber qual conteúdo introduzir, o que discutir, como finalizar. Então, todo esse processo de criação de roteiro, né, ele vai desenvolver diversas habilidades. No caso da minha disciplina de História, eu pensando nisso, eu falei como trazer isso para a realidade do meu aluno, né? Como deixar as aulas mais interessantes, mais dinâmicas, né? Trazer mais flexibilidade para o conteúdo. Então, eu convidei meus alunos do 9º ano. A gente resolveu fazer um podcast sobre as músicas de protesto durante a regime militar. Então a gente já aliou o útil ao agradável, né? Porque a gente estava falando de edição de áudio, né? Os podcasts, nada mais interessante que colocar as músicas. Então os alunos fizeram a pesquisa, né? Inicialmente, sobre o que eles queriam falar, quais músicas eles escolheram. E a gente construiu em conjunto todo esse processo, né? Desde a introdução, do que falar primeiro, o que é importante naquele período, né? E a conclusão, as músicas, tudo certinho. Eles montaram o roteiro, eles fizeram as pesquisas e eu busquei mediar todo esse processo, né? Então, eu acredito que no final, né, da criação desse podcast, os alunos aprenderam a como fazer na prática, né? A como pesquisar, né? Entender um determinado períodos históricos a partir da música e como transmitir isso dentro de um aplicativo, um podcast, foi muito interessante, porque a aula se tornou mais dinâmica, né? E
mostrar isso para os outros alunos, né, para as outras pessoas, o trabalho que eles produziram é muito riquíssimo, é muito interessante. Né? Eles aprenderam a conviver em conjunto, né, a como editar os áudios, o que colocar primeiro, o que colocar depois. Né? Foi todo um processo que foi feito em conjunto com eles. Então eu acredito que, nesse contexto, a aprendizagem utilizando o podcast se tornou muito mais significativa. Estamos aqui com os alunos Kaique e Annelise, do 9º ano de ensino fundamental, que participaram de um projeto de podcast junto com o professor de História, João Zotti. Annelise, o que você achou deste momento de criação do áudio, né? E se foi importante essa forma de aprendizado? Eu acho que é mais fácil de entender quando a gente mesmo lê alguma coisa e vai explicar, do que quando as pessoas vão falar, o professor vai falar pra gente, é bem mais difícil de guardar na memória. Mas quando a gente vai ler, a gente já consegue falar, porque a gente consegue guardar porque nós estamos falando, então é uma forma mais legal de aprender. Mais fácil, assim, quando vai assistir um vídeo. Acho bem mais legal assistir um vídeo do que as pessoas, que um vídeo mais interagem com a gente numa linguagem que é mais fácil de entender. Ok. Kaique, como foi a produção do podcast no editor Sony Vegas? Foi bem legal, a gente aprendeu várias coisas, ponhando áudio, efeitos, abaixando o som, aumentando, e aprendi várias coisas como o professor também aprendeu. Então, quando você interage junto, fica até mais fácil de aprender. Ok, obrigada. Alô, galerinha! Chegou a hora do conto. Vamos viajar para o reino da fantasia. Conto Casamento da Dona Baratinha, nas vozes dos professores Márcia, Silvana, Fernanda e Almir. O Casamento da Dona Baratinha. Era uma vez uma barata chamada Dona Baratinha. Dona Baratinha era uma barata das mais limpinhas, que gostava de tudo bem ajeitadinho. Por isso vivia limpando e arrumando a sua casinha. E limpa que limpa, arruma que arruma, achou uma moeda de ouro. Olá, estamos aqui no Plantão EPA com as professoras Neide e Fabiana para falar um pouquinho sobre o sistema monetário brasileiro. Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar do nosso sistema monetário brasileiro. O que você acha que nossos colegas precisam saber sobre o nosso din-din? Eles precisam saber primeiro como surgiu o dinheiro. Hora do conto com as professoras Gisele e Jussiele. Viva a paz! De Tatiana Belim. Dois gatinhos assanhados se atracaram enfesados. A dona se irritou e a vassoura agarrou. E apesar do frio na hora, os varreu porta fora, bem no meio do inverno, com o frio do inferno. Os gatinhos assustados se encolheram já gelados junto à porta, no jardim, aguardando o triste fim. Agora é a hora do conto. Vem com a gente! Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho, querida, sua avó está doente. Por isso, preparei aqueles doces, biscoitos, pãezinhos e frutas que estão na cestinha. Você poderá levar à casa dela? Claro, mamãe. A casa da vovó é bem pertinho. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Mais à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, junto à mamãezinha, junto à mamãezinha, dormirei contente.
Chapeuzinho Vermelho. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. E aí, galera, este é o primeiro podcast dos Conectados com a História. Passamos a apresentar neste momento a música popular brasileira, a MPB, foi um dos principais instrumentos de arte utilizado para contestar a ditadura militar no mundo. Alegria, Alegria. A música Alegria, Alegria foi lançada em 1967 por Caetano Veloso. Valorizava a ironia, a rebeldia e o anarquismo.